Falar sobre pecado é algo que a gente sempre acha que sabe. Mas será que quando eu peco, as responsabilidades, as consequências são todas minhas? Ou serão que todas vão para os meus filhos? Ou não, algo é para mim, ou algo é para o meu filho? Ou não, eu que me responsabilizo e os meus filhos não têm nada a ver com isso? Afinal, como é que nós podemos medir o pecado? É sobre esse assunto que nós vamos falar nos próximos 5 minutos. Muito prazer, eu sou o professor Robert Amorim, aqui da Escola do Chamado. Vamos a mais um estudo falando sobre pecado. Pecado é algo que nós temos que vencer a cada dia. O que nós lutamos ontem não serve para hoje. Eu vou explicar para você sobre pecado. Vamos à tela. Bom, pecado, responsabilidades e consequências. Deixa eu ler aqui alguns trechos para você e vou te explicar direitinho. Assim como salvação da nossa alma é pessoal, a responsabilidade pelos nossos pecados também. Todo ser humano somente irá ser responsável pelo pecado que cometeu. Deus não imputa os nossos pecados aos nossos familiares ou amigos. Olha que interessante. Cada um julgará, vamos aos trechos. Romanos 14, 12. Cada um dará conta de si mesmo no dia do julgamento. Ezequiel 18, 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Deuteronômio 24, 16. Os pais não morreram pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu pecado. Ok? Bom, então já deu para entender, baseado nesses 3 versículos, que a responsabilidade do meu pecado é minha. Se eu errei, meu filho não vai pagar o preço do meu pecado. Mas existem versículos na Bíblia que dizem o contrário e que dá uma confusão na cabeça. Vamos ler? Vamos à tela. Êxodo 20, os 10 mandamentos, bem na parte dos 10 mandamentos, diz assim: não te encurvarás a eles nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então vamos entender isso exatamente. Bom, existe o pecado. Então aqui o nosso pecado. Nós pecamos, ok? Quando eu peco, a responsabilidade do meu pecado vem para mim. Agora, consequências do meu pecado podem vir para os meus filhos. Isso é muito interessante, porque a Bíblia, veja bem, responsabilidade minha. Eu pequei, sou eu que pago o preço por esse pecado. É o que nós lemos aqui. Cada um dará conta de si mesmo. Lembra que nós lemos agora? A alma que pecar, essa morrerá. Aqui, ó, o filho não levará a iniquidade do pai, os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada um morrerá pelo seu pecado. Então aqui nós estamos falando sobre responsabilidade. E aqui o Senhor fala a iniquidade dos pais no filho. Estamos falando aqui sobre consequência. Então, nós vemos aqui, por exemplo, exemplos. Jacó, ele como filho, mentiu para o pai. Jacó, como pai, os seus filhos mentiram para ele. Exatamente o que Jacó cometeu aconteceu com ele. Olha que interessante. Davi, ele se relacionou com Betseba, não é? E o que aconteceu? O seu filho com Betseba morreu. E aí o que aconteceu? Ele foi lá, casou com Betseba e nasceu outro filho. Depois do casamento nasceu o filho que foi o filho da bênção, Salomão, que continuou o legado dele e construiu até o templo. Então essa ação de responsabilidade e consequência é muito interessante. Olhe para cá. Então eu gostaria assim de te falar uma coisa importante. O pecado nós temos que lutar com ele todo dia.
Mas eu tô nesse ensino te dando um motivo a mais para lutar. Porque as consequências são nossas. Eu pequei, eu vou ter que prestar contas desse pecado. Mas no mundo espiritual existem consequências para a bênção ou para a maldição. Eu me lembro, por exemplo, da bênção de Deus sobre Abraão, quem colheu foi Isaac. A bênção de Isaac, quem colheu foi Jacó. Então, muitas bênçãos, José tinha bênção sobre a vida dele e teve porção dobrada sobre os seus filhos, Efraim e Manassés. Então, pecado, responsabilidade minha. Eu pequei, eu me responsabilizo. Consequência? Podem vir sim ter consequências no mundo espiritual. Um ensino bem interessante e que você não peque, porque senão, já imaginou ter consequências sobre os seus filhos, sobre o teu pecado? É uma coisa para a gente pensar. Bom, clique aqui do lado que eu vou mandar um e-book para você, trazendo mais informações sobre esse tema, ok? E também, eu queria muito te dar esse presente, te fazer um convite, uma aula ao vivo, onde nós vamos convidar você uma aula ao vivo pela internet, ok? Que acontece todas as semanas, chamada Clube da Bíblia, onde nós vamos debater, conversar, se você concorda, se não concorda, vamos embora, é isso aí, é estudo, isso faz a gente crescer. E um pedido, eu compartilhei contigo, você vai compartilhar agora. Então, se você está no Facebook, clique em compartilhar e compartilhe com os teus amigos, ok? Se você está aqui no YouTube, você clique no joinha aqui, que vai nos ajudar a ranquear legal aqui no YouTube, e muitas pessoas vão ficar conhecendo também desse ensino. E compartilhe e inscreva-se no nosso canal, porque tem vários vídeos como esse. Nós estamos preparando dezenas de vídeos como esse que vão aí te edificar. Deus te abençoe, até o próximo vídeo.